Senhor presidente, senhores deputados, eu havia dito que nós hoje íamos ter uma votação com vários itens e alguns deles bastante polêmicos. E, obviamente, que as pessoas que estão aqui hoje vêm para acompanhar essa votação e entre os itens polêmicos está o pacote mais um que o governador Carlos Alberto mandou a essa casa aqui. E entre todos os projetos que nós temos desse pacote, os 6 projetos, alguns deles, como o 433, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, o 434, que institui taxa de controle, fiscalização, atividade de aproveitamento de recursos hídricos, o projeto que autoriza, 435, institui Conselho de Controle das Empresas estaduais e adota outras providências, e este especificamente, o 435, é que nos preocupa, porque é o projeto 435 que, instituindo o Conselho de Controle das Empresas Estaduais e dando outras providências, nestas outras providências, possibilita que haja a venda daquilo que colocam como excedentes das ações da Copel e da Sanepar. Obviamente que este processo de venda de ações da Copel e da Sanepar neste processo estão também incluídas outras empresas do Estado, como a Coapar, a Codapar, o Ceasa, a Celepar, a Ferroeste, a APA, os Portos de Paranaguá e Antonina, a Agência de Fomento, Centro de Convenções de Curitiba e Companhia Paranaense de Securitização. Então, além de ter a Copel e a Sanepar, há também outras empresas neste meio aqui e que, para nós, esse pacote nada mais é do que uma tentativa do governo de fazer caixa para cobrir o rombo que, ano após ano, vem se estabelecendo e que o governo não encontra mecanismos de cobrir. Nós, deputado Romanelli, estamos apresentando uma emenda, caso o projeto venha a ser aprovado, Vossa Excelência sabe que nós vamos votar contra, né? Estamos orientando, inclusive, a bancada a votar contra, já conversando com o líder da oposição, porque nós entendemos que não é possível se colocar, num momento como esse, a possibilidade de venda de ações da Sanepar e da Copel. De qualquer forma, Vossa Excelência também já havia se manifestado no sentido que as ações da Copel, da Sanepar, e nós estamos falando só das duas, porque as outras empresas não têm ações no mercado, né? Celepar, Ferroeste, essas empresas não têm. Mas dessas empresas aqui, nós entendemos que o mínimo que nós deveríamos fazer é que as ações da Copel e da Celepar, da Copel e da Sanepar, só pudessem ser colocadas à venda caso o seu valor patrimonial fosse, no mínimo, garantido o valor patrimonial. É prejuízo? É prejuízo. Mas é muito mais difícil de ser colocado à venda ações com valor patrimonial do que se simplesmente deixar aberta a janela para que qualquer ação seja colocada à venda. Ou seja, nós vamos hoje fazer um grande esforço de tentar convencer os senhores deputados e as senhoras deputadas que esse é um negócio danoso para a sociedade. Se ele não é danoso para o Estado precisa de dinheiro e precisa resolver os problemas do governador, a gente sempre lembra que os governos são temporários, os governos são passageiros. Agora, isso aqui é o início do desmonte das empresas públicas no Estado do Paraná. Aquilo que se conseguiu evitar há 20 anos atrás, por vias tortas, o governador Carlos Alberto tenta fazer agora. Ou não é outra a razão para você colocar à venda imóveis da Codapar, imóveis do Ceasa, imóveis da Celepar, da Ferroeste, da APA, que nós sabemos que é estratégica para o governo do Estado do Paraná, da Agência de Fomento, o Centro de Convenções de Curitiba e a Companhia Paranaense de Securitização. Por si só, esse processo já teria o nosso voto contrário. Mas a razão que nos deixa mais preocupados, senhores deputados e senhoras deputadas, é que tudo isso poderá ser feito sem que absolutamente nenhum deputado aqui dessa casa se manifeste.
porque a partir do momento que for dada autorização para a venda ou para você fazer todo o processo de desimobilizar parte do patrimônio, a Assembleia Legislativa só saberá, e os senhores deputados que aprovarem ou que votarem favorável a esse projeto, assim como os demais, caso ele venha a ser aprovado, e espero que não seja, mas veja a responsabilidade dessa casa. Os 51 deputados que vão votar, ou 50 que vão votar, que o presidente não vota, e 3 estão em licença, a deputada Maria Vitória, o deputado Nele Prevô e o deputado Paranhos, só saberão que as ações A, B ou C, que o patrimônio da Codapar, que, por exemplo, a APA ou o Centro de Convenções de Curitiba foi vendido quando sair no Diário Oficial, ou antes ainda quando olharem o edital de licitação, porque não poderão fazer nenhum tipo de interferência nesse processo. Interferência no sentido de trazer para cá audiências públicas, interferência no sentido de fazer aquilo que a população lhes delegou, que é votar favorável ou contrário, mas votar em projetos como esse, que são estratégicos. Interferência para que a sociedade venha para fazer aquilo que é seu legítimo direito, que é pressionar os deputados e deputadas conforme o seu ponto de vista e o seu entendimento daquela situação específica. A Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, o G7 faz isso. Faz isso com muita propriedade. Tem mecanismos para fazer isso. Às vezes por telefone, às vezes convidando os deputados para irem até as federações, às vezes vindo aqui nas audiências públicas, mas faz isso. Agora, a pergunta é, como que os sindicatos, como que a sociedade civil, como que os movimentos sociais vão fazer pressão sobre o governador do Estado para que ele não venda, quando hoje eles querem contra o governador do Estado? O governador do Estado, que no dia 29 de abril ficou trancado num chapéu pensador enquanto o pau comia aqui, como é que vai ser feito? Vai ligar para o governador e pedir para que ele não coloque a venda, daí ele fala, ó, fala com o Mauro Ricardo porque eu não estou sabendo dessa história. Não vai dar certo. E não é só o governador Carlos Alberto, é o governador Carlos Alberto e os demais governadores que virão. E num momento extremamente delicado que passa a nossa história. Um momento do fora Temer, que todos os dias toma conta das ruas de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Momento que envolve a sociedade, que a sociedade quer dizer o que pensa a respeito disso. Momento que nós temos uma votação que inicia hoje sobre o processo que poderá ser aceito ou não, dependendo do Congresso, da Câmara Federal, de cassação do Eduardo Cunha. Um momento eleitoral onde todos os municípios do Brasil, e no Paraná não é diferente, estão envolvidos nos próximos 20 dias, pelo menos, com as eleições, tanto proporcional como majoritária, as eleições que vão definir os próximos 4 anos nas câmaras e nas prefeituras, e é neste momento que o governador manda um pacote para cá. E aí fica uma pergunta, quem está aqui nas galerias? As poucas pessoas estão aqui, porque conseguiram vir hoje. Quem está nos vendo e nos ouvindo? Aqueles que conseguem assistir e acompanhar pela TV Sinal e também pelo Canal 21 e agora pela TV 15. Em algum momento foi chamado para discutir isso aqui? Não. Não. Parece que a sociedade só serve para homologar a vontade do vice-rei. E o vice-rei, no caso, obviamente que todos nós sabemos quem é, que é o senhor Mauro Ricardo, porque o rei parece que é outro, que era para ser governador, mas acabou transformando isso aqui num reino. E quando eu falo isso, é porque não é possível que em pleno século XXI, num processo onde as consultas podem ser feitas de uma forma muito rápida, nós continuemos tendo decisões que são decisões unilaterais, que mandam para essa casa um projeto que trará imenso desgaste para todos os deputados, pelo menos para aqueles que votarem a favor desse projeto, e não só neste item, mas nos outros 5 também nós temos questionamentos a fazer, e que a impressão que dá é que é uma coisa menor. Nessa altura do campeonato, nessa altura em que todas essas coisas estão acontecendo, vender ações da Copel, vender ações da Sanepar, vender o patrimônio público,
Para concluir, deputado Tadeu. Parece que é uma coisa que já não precisa mais ser ouvido ninguém. Aí aparece pérolas como aquela que nós vimos aqui e que foi autorizado por essa casa para vender um terreno em Cruzeiro do Iguaçu de 100 e tantos mil metros, e quando a gente vai lá olhar o terreno, tem uma pista de pouso de 3.500 metros dentro que não foi colocada no processo que instruiu a venda. Será que vai ser assim com as ações da Copel e da Sanepar? Serão permutadas, serão vendidas? Eu não sei. Eu sei que o nosso voto será contra. Nós não vamos colocar a mão nisso. Nós não vamos deixar que daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, nos acusem de termos desmontado o patrimônio que foi construído às duras penas por toda a população do Estado do Paraná e não pelo senhor Carlos Alberto, que tem mais 2 anos e alguns dias de mandato. O mandato encerra, a Copel continua, a Sanepar continua e nós continuamos.